tira não, né? Boa noite, meus irmãos. Maravilhoso poder estar com vocês nesta live para esse estudo, né? Nós estamos estudando um assunto muito importante, embora que vai ser assim um pouco demorado, porque ele tem muitas lições, né? Nós estamos programando lições para um ano. Então são muitas lições, mas nós vamos compreender a história da redenção desde o início, né? E desde a criação do homem. E nós vamos então estar orando e vamos estar saudando
os nossos irmãos que já estão conosco, né? Alguns irmãos eu não estou conseguindo identificar, porque somente está lá uma foto pequenininha lá e tal, mas eu tenho aqui a Fernanda, né, que deu boa noite, cumprimentou, dando boa noite, Fernanda, boa noite demais irmãos que eu sei que estão conectados, né? Muito obrigado por vocês estarem conosco participando deste estudo. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai querido, nesse momento, ó Pai, de estudo, quando vamos estar, ó Pai, meditando na Tua palavra e os ensinos que ela traz para nós, queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que haja um coração aberto para receber, ó Pai, os Teus ensinamentos, mas também um coração pronto para colocar em prática o que temos aprendido. Senhor, abençoe cada irmão que está nesta hora compartilhando conosco deste estudo. Abençoe suas vidas, abençoe seus negócios, seus empregos. Abençoe, ó Pai, também nas questões de família, abençoando, ó Pai, cada família, os filhos, aqueles lares que têm os filhos afastados, ó Pai. Abençoe essas famílias, trazendo os filhos de volta, Senhor, a fim de que possam estar fazendo parte da Tua família, ó Deus. Nós damos graças porque sabemos que o Senhor é aquele que ouve e responde às orações. E é no nome dele que nós oramos nesse momento. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Também temos a Cláudia, que já entrou. A paz do Senhor, minha irmã. E outros irmãos que também estão aqui, já também entrando, né? Tem bastante já, graças a Deus. E eu só consigo visualizar aqueles que deixam a mensagem, né? Aqueles que colocam a mensagem, a gente percebe. Irmãos, como dissemos, nós estamos dando início a um assunto que é muito importante. É claro, todos os assuntos da Bíblia são importantes, mas eu digo importantes no sentido da gente compreender o plano redentor de Deus. E então, nós estamos vendo acerca da história da redenção desde o início, desde quando Deus criou todas as coisas. E vamos até Jesus Cristo e a sua obra na cruz. O livro que nós temos usado é um livro que ele é preparado para a escola dominical. É um livro já esgotado, do reverendo José Borges dos Santos Júnior, foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Mas a gente não fica só com o livro, e principalmente algumas lições, a gente extrai textos que a gente vai pegando de outros livros, em outros comentários, e também extraindo da internet. Hoje mesmo, o estudo de hoje, tem bastante coisa que extraímos da internet. Temos, inclusive, muitos artigos de Bob Defbaum. Ele escreveu vários artigos, como outros também que nós pegamos na internet, que aí a gente não conseguiu ver o autor, só tem lá o site, né? Mas, irmãos, a lição é a quinta. É a quinta lição, é aquela que fala acerca do dilúvio. Nós temos estudado desde a criação, depois o pecado se agravando, o pecado crescendo, e a maldade crescendo, a maldade do homem se multiplicando, e agora vamos ver acerca do dilúvio. O texto que nós vamos ler, o texto bíblico, é um texto longo, são os aspectos mais importantes dentro do assunto, embora que a gente vai começar ali do capítulo 6, mas vai até o capítulo 8. Porém, hoje, para nosso estudo, nós vamos ler na Bíblia Gênesis capítulo 6, os versículos 5 até o versículo 24 do capítulo 7, ok? Então vamos lá. Começando em Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a
imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, os animais, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revistarás de betume por dentro e por fora. Desta maneira farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falarás com andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Deus disse, depois disso, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7, o macho e sua fêmea, também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram 2 a 2 para junto de Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites.
Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como também suas mulheres, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a espécie, e toda a ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Entraram para junto de Noé, na arca 2 a 2, de toda a carne em que havia um espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. Veio dilúvio sobre a terra durante 40 dias. E as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca vagava sobre as águas grandemente. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, e todo homem. Tudo que havia fôlego, do espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Assim foram exterminados todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Pois bem, irmão, como eu disse, é um texto longo, né? Mas é o texto que narra a questão da história do dilúvio. Queremos dar boa noite também a Isaura e o Gilberto, a Marina e o Joca, a Eva, todos esses nossos irmãos que estão conosco, né? A Cláudia também, que entrou, já tinha falado. Damos graças a Deus por vocês estarem conosco para receber e compartilhar conosco desse estudo. Vamos fazer uma oração e começar então o nosso estudo. Ó Deus, abençoe-nos nesta hora do estudo. Abre o nosso entendimento, nossa mente. Também pedimos que Teu Santo Espírito nos ilumine para dar-nos compreensão. Que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração para receber Tua palavra como ela é. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, como podemos ver, em Gênesis 4, 25, depois da morte de Abel, que foi assassinado por seu irmão Caim, nasceu um outro filho de Adão e Eva, que recebeu o nome de Sete. Os descendentes de Sete foram chamados filhos de Deus. Os descendentes de Caim chamados filhos dos homens. Como os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, pela união em casamento com eles, tornaram-se corruptos e perderam, mediante a influência de seus cônjuges, seu peculiar e santo caráter, e se uniram com os filhos de Caim em sua idolatria. Muitos puseram de lado o temor de Deus e os seus mandamentos, mas havia uns poucos que praticavam a justiça, que temiam e honravam o seu Criador. Noé e sua família estavam entre estes poucos que eram chamados justos. A maldade do homem era tão grande e aumentou a um ponto tão terrível que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, pois viu que a maldade do homem era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram má continuamente. Mais de uma centena de antes do dilúvio, o Senhor falou a Noé que não mais teria
misericórdia da raça humana. O que a gente pode perceber é uma frase que traz muitas discussões, né? Diz lá o texto: arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Essa frase, ela aparece e traz discussão pelo seguinte, porque nós temos um outro texto bíblico que diz que Deus não é homem, nem filho do homem para se arrepender. Mas, irmãos, nós temos uma linguagem bíblica que reflete os sentimentos de Deus. A questão do arrependimento de Deus não é como o arrependimento do homem. O arrependimento do homem é aquele que é ligado a uma questão de tristeza, porque não sabia o que ia acontecer e de repente aconteceu o que não se esperava. O arrependimento de Deus é diferente, é um sentimento dele de tristeza somente. Ele se entristeceu por ter feito, pelo fato do homem ter pecado e se distanciado dele. Pois bem, o certo é que Deus falou a Noé que estaria agora trazendo um dilúvio e que todos os homens seriam ceifados. Mas Deus não quis fazer isso sem antes estar apregoando, né? Sem antes estar avisando, né? Avisando a todos o que iria acontecer, né? Deus disse que iria trazer um dilúvio sobre a terra, todos os que têm fôlego de vida iriam morrer, mas ele não queria que os homens ignorassem os seus desígnios. Por isso, ele fez de Noé um pregador fiel para advertir o mundo da breve destruição que ele ia trazer sobre a terra. Noé devia pregar ao povo e também preparar uma arca para salvar a si e a sua família. O seu exemplo de obediência a Deus em construir a arca devia convencer a todos de que ele realmente cria naquilo que estava pregando. Veja, irmãos, é interessante porque nisso Deus está mostrando a sua justiça, mas também a sua misericórdia e a sua graça. Deus deu a todos que desejassem a oportunidade de arrepender-se e voltar-se para eles. Mas o homem não quis receber esta palavra. Eles não quiseram crer na pregação de Noé. Zombaram de Noé e das suas advertências. Ridicularizaram a construção daquele imenso navio em terra seca. Os esforços de Noé para convencer seus compatriotas não tiveram êxito. Mas mesmo assim, Noé não desistiu. Irmãos, isso também é para nós. Nós não devemos desistir de pregar o Evangelho. Não devemos desistir de pregar aos nossos filhos, ao nosso esposo ou esposa. Né? Temos que fazer como Noé, continuar pregando. Pregando e trabalhando. Porque Noé pregava e trabalhava enquanto o povo olhava com espanto, mesmo considerando um fanático. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca, os irmãos viram no texto, né? E é interessante que Deus dá para Noé todos os pormenores. Em muitos sentidos, a arca não foi feita como um navio qualquer, um navio pensado pelo homem, mas ele foi pensado por Deus e foi preparado como uma casa. A base do navio era como um casco que pudesse flutuar sobre as águas. Não existiam janelas no lado da arca, ela tinha 3 andares e a luz era recebida por uma janela na cobertura. A porta ficava ao lado e os diferentes compartimentos para recepção de diferentes animais foram feitos de maneira que a janela do alto iluminava a todos. A arca foi feita de cipreste, né? Cipreste, ou madeira de gofer, como está no texto, né? É uma madeira que ela é isenta de
apodrecimento por centenas de anos, né? Ela resiste por muitos anos. A construção da arca era de grande durabilidade, né? Uma construção na época cuja sabedoria humana daqueles dias não poderia alcançar. Deus mesmo foi o planejador da arca e Noé foi o construtor-chefe. Né? Irmãos, algumas pessoas, elas fixam a sua atenção na questão do pecado e na questão da devastação do dilúvio, né? E outros tentam encontrar seu significado concentrando-se nos mecanismos de inundação, fazendo contas e vendo as questões de quantos côvados de águas subiram, a questão dos montes, porque cobriu todos os montes, etc. Coisas desse tipo, né? Outros ainda questionam a veracidade dos fatos, tentando provar a todo custo que aquele relato não passava de uma figura, ou uma figura de linguagem, ou lenda. Mas nós, meus irmãos, nós cremos na veracidade do relato bíblico, porque sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós sabemos que ela é a revelação de Deus para nosso conhecimento da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e da sua justiça, né? Nós cremos que tudo aconteceu como está escrito na palavra de Deus, como está escrito na Bíblia. Nós cremos na infalibilidade da palavra de Deus. Os homens aqui não conseguem entender, porque a sua mente, a nossa mente, ela é finita, né? E os planos de Deus são grandes. Nossa mente nem sempre consegue alcançar. O propósito dessa lição não é uma análise detalhada do evento, mas um estudo acerca do significado e da mensagem do dilúvio para os homens de todas as épocas, retratando a execução da justiça de Deus sobre os homens por causa da sua maldade e perversão moral e espiritual, como também o seu amor, preservando aqueles que iriam dar continuidade à história da redenção. No texto bíblico lido, percebemos os seguintes aspectos. Primeiro, a completa degenerescência moral do homem, caracterizada por sensualidade e violência contra o próximo. A maldade era muito grande e não havia amor ao próximo, não havia respeito ao próximo. No segundo ponto, a continuação, né? A continuação da estirpe dos piedosos, que crescia muito, né? A geração ia crescendo e a maldade ia também se multiplicando. Mas, não obstante esse crescimento dos ímpios, havia um grupo, né? Havia alguns poucos que eram piedosos e eram tementes a Deus. Noé e sua família faziam parte desses poucos remanescentes que eram chamados filhos de Deus. E a terceira parte, a narrativa mostra a ação contínua da providência divina, né? Veja, Deus vai provendo um meio de Noé escapar com sua família. Deus vai avisando aos pecadores acerca daquele dilúvio, dando-lhe as oportunidades de salvação, né? Noé é aquele que vai estar pregando, vai estar orientando acerca da construção da arca, como também da vinda do dilúvio, nessa orientação de todas as coisas para a preservação da semente humana. Mas enquanto que a intenção do dilúvio foi a destruição da raça humana, a arca foi designada para salvar Noé e sua família
e assegurar o cumprimento do propósito divino na criação e o cumprimento da sua promessa de salvação, conforme Gênesis 3,15, que fala do Redentor, né, que viria da semente da mulher. Saudamos também a Sueli, né, que entrou, né, Sueli e o João, eles entraram também para participar do nosso estudo, saudamos eles, né, e damos a continuidade no estudo. Irmãos, a chave para o nosso entendimento do acontecimento está na compreensão do contraste entre Noé e seus contemporâneos. O texto nos diz que Noé foi um homem justo e íntegro em sua época. Está lá em Gênesis 6,9, os irmãos podem conferir. E essa justiça de Noé contrastava com os demais homens cuja iniquidade havia se multiplicado, segundo o relato bíblico também. Não havia nenhuma pretensão de perfeição em Noé. Noé foi um homem que guardou a palavra de Deus. Por isso, achou graça diante de Deus. O texto fala assim acerca de Noé, no capítulo 6, versículos 8 e 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Um abraço ao Joca, né? Que entrou também. Graça e paz, irmão. Você também. Né? Abraço aos demais. Irmãos, então vimos primeiramente esse contraste. Quanto aos demais homens, né? Contrastando com Noé. Quanto aos demais homens, veja lá o que diz Gênesis 6, versículos 11 a 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Os homens haviam perdido o temor de Deus. Ninguém mais era temente a Deus. E, além disso, havia uma maldade muito grande entre os homens. Os homens eles eram maldosos entre si. Então não havia respeito ao próximo mais. Né? E a lei era do mais forte. Né? Então essas coisas todas desagradou a Deus. A palavra diz que olhou Deus dos céus à terra e não viu um justo sequer. Embora Noé é chamado justo, também ele não era íntegro completamente. Ele era um homem temente a Deus. E isso agradou a Deus. E isso fez Deus chamá-lo de justo, né? Porque ele era temente, porque ele guardava a palavra de Deus, porque ele e sua família guardavam os mandamentos, porque ele era temente a Deus. Então, por isso, Deus o considerou justo, né? Mas toda a terra estava corrompida, todos mereciam a morte que havia sido anunciada a Adão por causa da queda. Deus havia dito a Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a morte já era algo que estava previsto, porque Deus havia falado acerca disto. Né? Então a morte espiritual aconteceu logo quando Adão desobedeceu, esse afastamento de Deus, mas também a morte física. Né? A morte física, a gente vai percebendo logo depois da queda e quando vem os descendentes, que diz, fulano viveu tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhos e morreu. Ou seja, é o cumprimento da palavra de Deus quando disse, certamente morrerás. Pois bem, por causa dessa maldade, né, que havia no coração do homem, Deus então resolveu destruir todos os seres vivos. Mas, como disse, não ocultou os seus propósitos. Ele revelou a Noé a sua decisão de destruir toda a civilização da época, como também a decisão de preservar a sua família, para que através dela viesse o descendente, através do qual a promessa de salvação seria concretizada.
Percebe? Então Deus, através de Noé, vai preservar a raça humana, porque dela vem o descendente, vem aquele que é da semente da mulher e que vem para ser o Salvador. Certo? Pois bem, vamos dividir alguns pontos. E aí já partindo para uma grande parte da nossa lição, né? Já estamos indo para mais da metade. Pois bem, primeiro ponto é a questão da preservação do homem e dos animais. Isso está lá no capítulo 7, versículo 6, até o capítulo 8, versículo 19. A arca, meus irmãos, é construída ao longo de muitos anos, de acordo com o plano divino. E depois de construída, ela então é ocupada por Noé, sua família, e um par de todos os animais e aves e répteis, um macho e uma fêmea. Todos entraram e aí Deus fechou a porta por fora. Deus mesmo fechou a porta por fora, né? Fico pensando, talvez Deus tenha pensado assim, Noé vai acabar abrindo a porta, né? Aí, ao invés de salvar todos, vai entrar água na arca e eles também vão morrer. Então Deus mesmo fechou a porta por fora, né? Um abraço a Noemi e ao Erlindo, irmãos queridos que também entraram aí no estudo, né? Boa noite, meu irmão, e um abraço a vocês, né? O Erlindo, a Sonja e a nossa irmã Noemi, que está longe, muito longe daqui, mas tem acompanhado também nossos estudos. Um abraço. Irmãos, é interessante uma coisa que já muitas pessoas comentam, né, discutindo sobre a arte, é que até aquela época não havia chovido. Havia uma neblina que subia, né, um tipo de um vapor que regava a terra. O homem não conhecia o que era chuva, não conhecia o que era inundação. Mas agora a chuva cai torrencialmente, né? E além de tanta chuva, diz o texto que as fontes do grande abismo também se abriram. Eu não sei nem o que é essa fonte dos grandes abismos, mas deve ser os oceanos, né? De sorte que era água, muita água. Água de cima e de baixo irromperam durante 40 dias. 40 dias e 40 noites, chovendo ininterruptamente, e as fontes das águas também se abriram. As águas, meus irmãos, eram tantas que prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Sabe o que é isso? Depois de 150 dias, começaram a baixar em alguns lugares. Aí, 5 meses depois que o dilúvio começou, a arca repousou sobre o monte Ararat. Mas ainda havia muita água ainda, né? Levou muito tempo para as águas retroceder e o solo ficar seco o suficiente para se andar sobre ele. Foi pouco mais de 1 ano que Noé e sua família passaram na arca ao comando do Senhor, né? Ao comando do Senhor. E aí então, depois disso, eles alegremente desembarcaram. Então, o primeiro ponto para a gente perceber isso: Deus preservando o homem através de Noé e sua família, e Deus preservando toda a sua criação através dos animais, répteis e aves que também estavam na arca. O segundo ponto a considerar é a questão da promessa. Os versículos 8, o capítulo 8, os versículos 20 a 22, nós vamos ver acerca da promessa de Deus. E aí, veja, a promessa que Deus faz, tanto a promessa de salvar Noé e sua família, como também a promessa de que depois daquele dilúvio,
nunca mais ele ia destruir a terra com água. É a promessa que ele faz também. E estabelece aí um sinal, que é o arco-íris. O arco-íris é um sinal que Deus deu a Noé de que nunca mais exterminaria toda a terra com água, como fez naquele dia. Então a promessa, no capítulo 8, versículos 20 a 22. O primeiro ato de Noé, ao colocar o pé em terra, foi oferecer sacrifícios a Deus. E isso foi mais uma evidência da sua fé. E certamente uma expressão da sua gratidão pela salvação que Deus lhe havia providenciado. Boa noite, Osmar. Um abraço, irmã. Boa noite, Janeira. Abraço. Então, o primeiro ato de Noé, depois que saiu da arca, foi oferecer sacrifícios a Deus. Levantou um altar, Diná também, a paz do Senhor, minha irmã. Abraço, saudades de todos vocês, irmãos. Saudades mesmo. E é gostoso ver pelo menos o nome de vocês aí, Assim a gente sabe que nós estamos juntos. Bem, isso que Noé fez era uma expressão de gratidão pela salvação que Deus havia providenciado a ele. E aí o texto, lá em Gênesis 8, 21 e 22, diz assim: o Senhor aspirou o suave cheiro do sacrifício e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então veja, Deus decidiu lidar diferentemente com o pecado no futuro. E embora pareça que nos dias de hoje o pecado tenha sofrido um atraso provisório do derramamento do juízo de Deus, ele sofrerá um golpe fatal com a vinda do Messias. A justiça de Deus se manifestou nos dias de Noé através do dilúvio. E essa mesma justiça de Deus se revelará no dia da volta do Senhor. Na vinda do Senhor, todo joelho se dobrará diante dele, para serem julgados os vivos e os mortos. Os justos receberão pelo Senhor, os justos serão recolhidos pelo Senhor, para entrarem com ele em glória eternamente. Enquanto que os ímpios, os impenitentes, serão julgados e lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes para sempre. Irmãos, isso é sério e isso se cumprirá porque é palavra de Deus. Assim como nos dias de Noé, ele avisou que estaria destruindo toda a raça humana. E isso se cumpriu. Também se cumprirá a palavra do Senhor que diz que todo aquele que for temente, todo aquele que for justo, assim como Noé, todos os que forem obedientes à sua palavra, todos os que amarem a sua palavra, amarem Jesus Cristo e o seu evangelho, esses serão recolhidos com ele em glória na vinda do Senhor. Mas todos os que não creem, todos os impenitentes, todos os que vivem a sua própria justiça, todos os que vivem distanciados do Senhor e desprezando o evangelho de Cristo, serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Mas para os salvos, haverá dias de glória. Nunca mais haverá nem morte nem dor, porque todas essas primeiras coisas terão passado. Então essa promessa, Promessa de salvação, Promessa de salvação, mas também promessa de juízo. Deus julgará. Então, haverá o dia do juízo final. Isso é promessa também. Assim como a promessa de salvação, aquela mesma que foi dada a Noé, é a mesma que é dada aos que creem. Promessa de salvação.
para os que creem e vivem em obediência à palavra de Deus e vivem em santo temor, serão salvos. Deus mesmo, através de Jesus Cristo, estarão sendo, Deus mesmo estará salvando e recolhendo para si todos esses. Mas no dia do juízo final, que é esse dia de recolhimento dos salvos, haverá também grande destruição. Todos os ímpios serão lançados para sempre nas trevas. E esse é o terceiro ponto, é o significado do dilúvio para os homens de todas as épocas. Primeiramente nós vimos, dentro desse assunto, primeiramente nós vimos a preservação do homem e dos animais. Depois nós vimos a palavra de promessa de Deus. E agora vamos ver que, como terceiro ponto, o significado do dilúvio para os homens de todas as épocas. Já estamos terminando também o estudo. Bom, antes de mais nada, o dilúvio é para nós um lembrete da graça sem par do nosso Deus. Enquanto os descrentes encontraram julgamento, Noé encontrou graça. A diferença entre Noé e aqueles que pereceram foi a sua resposta à graça de Deus. Aqueles que pereceram interpretaram a graça de Deus com indiferença. Rejeitaram. Noé, porém, reconheceu a graça divina pelo que ela realmente é. Uma oportunidade para entrar em íntimo relacionamento com Deus. Ao mesmo tempo, uma oportunidade de salvação. Os anos de Noé foram gastos em andar com Deus, construir a arca e proclamar a palavra de Deus. Meus amados, assim como nos dias de Noé, o pecador perdido olha para a vida como ela é e pergunta: como Deus podia estar lá, afinal, e não fazer nada para endireitar as coisas e pô-la em ordem? Ah, meus irmãos, eles não reconhecem que aquilo era cumprimento da palavra de Deus. Eles não reconheciam que aquilo era o castigo de Deus por causa da desobediência do homem. O homem conclui: olha, que Deus é esse que não faz nada, que não fez nada para impedir a destruição da terra. Ele conclui então: ou Deus está morto, ou ele é apático, ou ele é incapaz de tratar do mundo como ele é. Ah, meus irmãos, também hoje os homens dizem essas coisas. É só acontecer qualquer catástrofe, né? Como esta, por exemplo, da pandemia, e as pessoas começam a perguntar: onde é que está Deus? Se Deus existe mesmo, por que ele não acaba com essa pandemia? Será que Deus é vivo mesmo? Ou ele é apático, ou é incapaz de fazer qualquer coisa? Mas eles não dão ouvidos à palavra. Eles não dão ouvido às advertências. É como diz lá em 2 Pedro 3, versículo 8 e 9. Diz lá assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que tem acontecido é o seguinte: assim como nos dias de Noé, também hoje a maldade tem se multiplicado. E as pessoas perguntam: se Deus existe mesmo, onde é que está o juízo de Deus? Ora, o juízo de Deus não veio ainda sobre a terra, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso, e está esperando que todos cheguem ao arrependimento. Pelo menos ele está esperando que todos ouçam a palavra, que todos ouçam a pregação, porque aí então os que ouviram e aceitaram serão salvos. Os que ouviram e não aceitaram não terão desculpas, porque ouviram.
Então diz lá, não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns acham demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa aparente demora da vida de Jesus é exatamente uma oportunidade de arrependimento. Mas, como não é, o crente reconhece que a vida, como ela é o reflexo do controle soberano de um Deus gracioso sobre todas as coisas. A palavra diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1, 16, 17. Ou seja, a continuidade de todas as coisas, como elas são, os dias e as noites, inverno e verão, frio e calor, essas coisas fazem o cristão se ajoelhar diante de Deus em louvor e submissão, por reconhecer o seu cuidado providencial. Os não crentes, no entanto, distorcem essa promessa do cuidado providencial de Deus como desculpa para pecar. Também Pedro advertiu na segunda carta, capítulo 3, versículos 3 e 4. Ele advertiu quanto a isso. Ele fala assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essas pessoas falham em reconhecer que este tempo é dado aos homens para que se arrependam e se reconciliem com Deus. No entanto, justamente como o tempo da graça terminou nos dias de Noé, assim também será para os homens na volta do Senhor. Nosso Senhor ensinou que os dias anteriores à sua segunda vinda para julgar a terra seriam justamente como aqueles dos dias de Noé. Ele diz assim, pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não há nada de errado em comer, beber, dar-se em casamento, comprar, vender. O que é errado é viver e agir como se Deus não existisse, ou como se não precisássemos dele, ou ainda, como se ele não se importasse conosco. Aprendemos com o dilúvio que enquanto a ira de Deus é tardia, ela também é certa. O julgamento final é certo sobre aqueles que rejeitam a graça de Deus. Os irmãos têm entendido? Então, são esses 3 pontos que nós queríamos destacar. O primeiro, acerca da salvação, né? A preservação do homem e dos animais, promessa de Deus. E terceiro, acerca do significado do dilúvio para os homens daqueles dias e também para os homens dos nossos dias e homens de todas as épocas. Então, irmãos, para finalizar, para concluir, nós podemos dizer o seguinte. Vamos considerar, para concluir, que a salvação, através da arca, foi também pedagógica, foi instrutiva. Ela nos dá uma figura da salvação que foi cumprida em Cristo. A arca foi um tipo de Cristo. A diferença entre aqueles que foram salvos e aqueles que pereceram no dilúvio foi a diferença entre estar dentro
ou fora da arca. Também nos dias de hoje. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz do Calvário, a ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio Filho, no nosso lugar. Aqueles que confiam nele experimentam a salvação de Deus em Cristo. Aqueles que se recusam a confiar nele como sendo ele a arca da salvação, sofrerão a ira eterna de Deus, porque somente em Cristo é que podemos ter a vida eterna. Assim como nos dias Noé, os homens achavam loucura a construção da arca para a salvação dos homens, também nos nossos dias o homem acha loucura a pregação da cruz, a palavra da cruz para a nossa salvação. Mas o certo é que há salvação somente em Cristo. Os que serão salvos são os que creem. E Deus, assim como nos diz Noé, dá também os seus avisos. Traz também os pregoeiros, os pregadores da palavra. Por isso dizemos, é indispensável estar de sobreaviso para não ser alcançado inesperadamente pelos juízos severos de Deus. É necessário ouvir as trombetas de Deus que dão aviso acerca do grande dia do juízo final. E estejamos preparados, cheios da justiça de Deus, para então ter condições de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Irmãos, que a gente possa então estar usando essa figura da arca para falar de Jesus Cristo como a arca da salvação e avisar a todos acerca desse grande dia do Senhor, o dia da justiça, o dia em que ele haverá de julgar todas as almas. E os que são dele serão recolhidos em Jesus Cristo, assim como a família de Noé foi recolhida na arca, nós seremos recolhidos em Cristo, estaremos com ele para sempre. Em glória, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Irmãos, vamos agora somente dizer que na próxima semana, próxima quarta-feira, nós estaremos dando a sexta lição. A sexta lição é a nova era, né? A nova era. A era que surgiu depois do dilúvio, né? A era que surgiu depois de Noé, certo? E eu espero vocês todos aqui. Espero que vocês estejam aprendendo com essas lições, que vocês não estejam se cansando, né? A gente fala muito, né? Porque quer dizer tudo, né? Quer trazer tudo, mas espero que não se canse e vão compreendendo essa história da redenção. Vamos orar e nos despedir. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar estudando a Tua palavra juntamente com nossos irmãos. Obrigado, Pai, pela paciência de cada um em ficar atentos e ouvindo a palavra. Ó Deus, que essa palavra possa nos fazer reconhecer a Tua graça, a Tua misericórdia, mas também a Tua justiça e nos deixar prontos e preparados para a volta de Cristo. Obrigado, Pai. Abençoe cada um. Abençoe, Pai, nas suas lutas. Abençoe, Pai, nos seus planejamentos. Estejam com todos, ó Pai, e que a Tua paz seja sobre todos que estão conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a próxima sexta-feira, culto, né? Nas quartas, estudo. Na sexta, culto, né? Aí a gente canta, a gente traz uma palavra também, né? A gente faz orações, certo? E eu espero também todos vocês conosco na próxima sexta-feira. Um abraço, que Deus possa dar uma noite abençoada a cada um de vocês que estiveram conosco. Deus os abençoe. Beijo. Fui.